Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui no nosso módulo 2023-2 do LADEIP, dessa vez em formato de um mini curso. E esse curso ele tem a coordenação aí, co-coordenação da doutora Renata Belmonte, e hoje também temos como convidada a doutora Arina do Vale. Esse curso, esse mini curso, ele foi pensado todo aí pela doutora Renata e também pelo escritório, né, Renata? Sim. Albuquerque Melo, que é nosso parceiro do LADEIP, já tivemos um primeiro curso, que foi o curso de Direito Aeronáutico, que até hoje, Renata, os alunos falam desse curso Que muito bom. bem, procuram. Eu tenho até orientando de monografia por causa desse curso, Que que legal. quiseram aprofundar, então foi muito legal. E aí, quando a Daniele, né, a doutora Daniele, me procurou, falou que vocês estavam interessados em fazer mais um curso, eu falei assim, claro, topo, porque faz muita diferença, né? Então, a ideia desse laboratório é a gente poder trazer para os alunos e também de uma forma mais democrática, para todos que estão podem ter acesso ao curso, né? Porque o curso fica no YouTube. Sim. Assuntos que nós não conseguimos, às vezes, abordar com profundidade na graduação, né? Não dá tempo na nossa grade disso. Então, essa é a ideia do nosso laboratório. E eu fico muito feliz e honrada de saber que vocês toparam esse desafio, que o escritório mais uma vez está apoiando a FND nesse assunto. E assim, eu fico muito feliz e agradecida. E abro a palavra aí para você contar para a gente como é que vai acontecer esse curso, o que você programou aí para gente e qualquer outra coisa que você queira mostrar aí antes da gente começar a aula, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada, doutora Carolina. Na verdade, eu queria começar, né, eu agradecendo, porque, como a senhora já falou, essa é a segunda vez que a senhora abre as portas aqui do LADEIP para o Albuquerque Melo. E, em nome do Albuquerque Melo Advogados, eu queria muito te agradecer. É com muita alegria e com muita honra que a gente vem aqui. De fato, eu pensei muito nesse curso, eu fiquei muito feliz de saber que a gente conseguiu despertar a curiosidade aí do direito aeronáutico, né? Eu costumo dizer que eu fui criada no direito aeronáutico, né? Então, eu realmente é uma área que eu gosto muito. Então, eu fico feliz, assim, que eu tenha despertado, assim, vocês. Mas eu espero despertar hoje o que despertou em mim há uns anos atrás, que é essa paixão mesmo por recuperação de créditos, né? Então, eu agradeço mesmo, doutora, por ter aberto aqui as portas. E como você falou, né, eu idealizei esse curso quando eu comecei a atuar na área, porque eu tive assim muita dificuldade mesmo, de verdade, de encontrar um curso que me trouxesse assim informações robustas e relevantes que pudessem me ajudar a entender um pouco melhor, porque foi o que a senhora comentou, né? Na graduação a gente não tem tempo de ver tantas coisas assim a fundo, e eu senti essa deficiência quando eu comecei a atuar na área, sim. Por isso que esse curso eu espero que seja assim um norte para que vocês não precisem sair do zero, como eu saí lá atrás, né? Quero fazer um alerta a todos os alunos só que se inscreveram, que será oportunizada a emissão de um certificado de participação no curso, mas para quem quiser esse certificado, precisa acessar o Classroom. O que é isso? É um link que foi disponibilizado hoje a todos os inscritos por e-mail. E lá a doutora Carolina vai deixar alguns exercícios para que a gente veja se vocês estão prestando atenção aqui na aula, se estão absorvendo, né, o conteúdo. E aí vocês têm um prazo lá, não deixem de acessar, porque de fato certificados só serão emitidos para quem fizer as redações ou responder as perguntinhas lá, que a doutora Carolina vai deixar no Classroom, tá bem? Podemos então começar a falar sobre o que a gente precisa falar nessa data de hoje? Podemos, só um último aviso, Renata, que a gente vai deixar as inscrições abertas até amanhã, porque a gente falou assim, não, vamos deixar a primeira aula para o pessoal ter o gostinho, e aí os atrasados vão ter tempo também de fazer inscrição até amanhã. Então a gente já tem mais de 300 inscritos nesse curso.
Então, a gente está aí deixando bastante vagas para todo mundo que tiver interessado em fazer, sem problema nenhum. E a gente vai deixar esse link aberto até amanhã, e aí depois a gente vai enviar esse link do Classroom, que vão ter essas atividades para vocês poderem, enfim, fazer, para eu poder saber se vocês fizeram ou não, né, gente? Porque o curso fica no YouTube, e eu também não consigo saber se. Que a ideia também é, se você, por exemplo, você perdeu uma aula, você conseguir acessar essa aula depois, né? Então, é uma forma também de eu saber se vocês conseguiram assistir às aulas. E também a questão do spam, lembra que a gente estava falando nos bastidores? Ah, é verdade. Que algumas pessoas relataram que esse link do Classroom, ele caiu no spam. Então, por favor, se vocês puderem dar uma olhadinha no spam para ver se foi para lá. E qualquer problema, vocês também podem entrar em contato por e-mail, né? Não sei se você eu posso disponibilizar também algum contato meu no final da aula, então a gente vê como é que a gente faz. Ou deixar um aviso aqui até no chat do YouTube, que eu dou uma olhada, para a gente poder entrar em contato e passar esse link. Tá bom? Se quem quiser também pode entrar em contato comigo por e-mail, nos slides vai ter o meu e-mail, mas quem quiser, o meu e-mail é renata.belmonte@amelo.com.br, também fiquem à vontade para mandar, tá bom? Ari, você compartilha para a gente, então, por favor, o arquivo? Vamos lá, Ari. Pode passar, por favor. Gente, primeira coisa que eu quero falar, né? Fez todos os recados, os agradecimentos pertinentes. Vamos falar do que interessa, que é a recuperação de créditos, né? E o que esperar desse curso, hein? O conteúdo programático, na minha opinião, tá incrível, tá muito robusto. Eu acho que vai ajudar demais na rotina daqueles que já atuam nessa área, ou também de quem planejar se aventurar nela no futuro. Primeiro encontro, que é hoje, nós vamos falar sobre o quê? O que ver antes de perseguir o crédito. É muito importante que vocês saibam que é preciso olhar antes de ajuizar uma ação visando a recuperação de algum valor, tá? Já no segundo encontro, nós vamos falar sobre os 3 principais sistemas de busca do judiciário, e eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar deles, que é quem? Sisbajude, Renajude e Infojude. Essa aula terá um tema surpresa no começo dela, que eu estou querendo o quê? Fidelizar a audiência. Então já fica aqui para ninguém perder a aula. O terceiro encontro será sobre os demais sistemas de busca do judiciário e medidas atípicas, como penhora de salário e apreensão de CNH e passaporte, que está um tema aí super em voga, né? Todo mundo tem comentado. Esses 3 primeiros encontros, eles serão ministrados por mim, Renata Belmonte, e a Arina do Vale vai comentar em todas as aulas. A Arina vai trazer bastante conteúdo aí para ajudar a gente. A gente fez todas as aulas dessa forma, nessa temática, de alguém ministrar e alguém comentar. Tudo visando a didática, para possibilitar que vocês possam absorver melhor o conteúdo do curso, tá? A aula 4, que é a minha aula preferida, eu preciso confessar isso, é sobre os meios extrajudiciais de busca de bens. E ela vai ser ministrada pela Arina, comigo comentando. Nessa aula, a Arina vai ensinar vocês como fazer uma pesquisa do executado, sem a ajuda do judiciário. Quais os sites vocês podem consultar, o que vocês podem olhar do devedor, tudo isso para ajudar vocês no sucesso da recuperação. Na aula 5, a gente vai falar sobre IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quem vai ministrar essa aula é nosso amigo Rafael Verdun, que é líder aqui no Albuquerque Melo, e quem vai comentar a aula dele é o Diego Brainer, que é um professor de processo civil e também procurador no município de Paraty. Nessa aula, o Rafa vai falar um pouco sobre o incidente, o que é, quais são as hipóteses de interposição, os requisitos dela. É uma aula muito importante, imperdível mesmo, tenho certeza disso. E aí, para fechar o curso, na última aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Sobre a recuperação de créditos bancário. Essa aula ela vai ser ministrada pelo Lucas Passe e por mim. Nela, nós vamos destacar o que tem de diferente na recuperação dos créditos bancários, o que não pode ficar de fora e nem deixar de ser visto. Como puderam ver, o curso está completinho, o conteúdo programático dele está incrível e nós esperamos que ao final desse curso vocês tenham absorvido bastante matéria e possam aplicar as dicas que deixaremos para vocês. Vamos lá, então? Vamos falar sobre um pouquinho mais especificamente o que a gente veio falar hoje?
Ari, pode passar, por favor. O que a gente tem que saber antes de recuperar o crédito, né, Renata? Então, eu tenho que ter uma coisa que eu preciso ver antes de sair ajuizando a minha ação. Tem coisas que você precisa ver. Que vamos falar um pouquinho que a gente vai falar na aula de hoje, tá? Para que vocês saibam aqui já o que ficar esperando. Antes de perseguir o crédito, você precisa classificar ele. Você tem que estudar se é um crédito maduro, se ele tem vícios, e se ele tiver vícios, são vícios sanáveis. Então, antes de sair ajuizando uma ação em busca do seu crédito, você precisa fazer o quê? Analisar os requisitos básicos deles. Que hoje eu vou passar aqui pelos principais, só para, né, dar um norte. O que eu quero que vocês tenham em mente desse curso é o quê? Que ele é um curso feito e desenvolvido para despertar a curiosidade e o raciocínio de vocês. Então, eu espero que, assim, a partir das premissas que eu trouxer aqui para vocês, que vocês possam deslanchar nos pensamentos. Hoje, então, nós vamos ver um pouco sobre o quê? Títulos executivos judiciais. A gente também vai falar de títulos executivos extrajudiciais. Vamos falar um pouquinho sobre garantia, sobre devedor pessoa física, devedor pessoa jurídica, requisitos, prescrição, busca extrajudicial e aquele tema bônus que eu comentei um pouquinho antes. Agora a gente vai falar lá no final da aula. Se tiver todo mundo pronto, Ari, pode passar para o primeiro slide e vamos falar sobre o tema de hoje. Título executivo extrajudicial. Bom, vamos lá, né, gente? Se a gente está falando aqui de um título executivo judicial, eu falei extrajudicial, mas é judicial, desculpa. Estamos dizendo que é o termo cujo crédito nasceu é o quê? Ou é uma sentença ou é ali um acórdão, né? A partir daquela decisão que foi prolatada pelo juiz ou pelos juízes desembargadores, nasceu o crédito que a gente vai perseguir. Um exemplo que eu posso dar aqui, que fica muito fácil de todo mundo entender, são os honorários de sucumbência. Então, houve ali o desenrolar de um processo, tramitou na vara civil. No final desse processo, o juiz vai fazer o quê? Ele vai sentenciar os pedidos e ele vai condenar as partes, cada qual, no percentual de sua sucumbência, a pagar honorários para outra parte, certo? O que é mais importante da gente ver numa decisão judicial, então? Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar sobre isso é se a decisão já transitou em julgado. Você que está aqui com graduandos, o que é uma decisão que transitou em julgado? É aquela decisão que não cabe mais recurso, que a gente chama de uma decisão definitiva, né? E aquela decisão que te foi apresentada, afinal, ela é definitiva ou ela pode ser revista? Porque se ela tiver transitado em julgado, tudo bem, você pode iniciar o seu cumprimento de sentença. Mas e se ela não tiver transitado em julgado? O que a gente pode fazer? Em algumas comarcas, o cumprimento de sentença ele tem custos iniciais. Então, quando você distribuir o cumprimento, você vai gerar um custo ali, ou para você, né, como é o caso assim, dos honorários de sucumbência, ou para o seu cliente. Vocês devem estar pensando, a sentença transitada em julgado, então ela não pode ser nunca executada? Depende. Né? Aquela palavrinha que a gente gosta de falar. Existem recursos que podem possuir o efeito suspensivo. De novo, o que é o efeito suspensivo? Ele suspende a decisão recorrida até que ela seja revista ali pela turma julgadora. A decisão que ela está ali ainda pendente de recursos, que possui esse efeito suspensivo, a gente não vai poder fazer nada. Por quê? Porque tem que esperar o recurso. Mas, se a gente está diante de uma decisão que, embora tenha um recurso ali ainda, esse recurso não tem efeito suspensivo, nesse caso, é sim possível ingressar com o quê? Com o cumprimento provisório da sentença. Né? Mas aí a gente está falando o quê? De uma execução provisória, cujos pedidos precisam ser adequados. Então, de novo, eu falo aqui da importância e necessidade da gente estudar o título antes de tomar qualquer medida judicial, tá? Outro ponto importante para a gente analisar de uma sentença é se ela é líquida ou não é líquida, uma sentença líquida. Como uma sentença líquida, aqui eu posso citar um exemplo de um caso meu, que teve uma sentença que foi prolatada e ela reconheceu o direito do ex-cônjuge aos aluguéis da casa que o outro cônjuge permaneceu fazendo como sua moradia após o final do relacionamento. Aí eu te pergunto assim, qual é o valor do aluguel que é devido? A gente não sabe, né? Porque o juiz ele não tem competência para oferir nenhum valor de aluguel.
e de modo que será necessário a realização de uma perícia para a gente chegar ao valor a ser pago a título de aluguel daquele imóvel, certo? Portanto, aquela sentença é uma sentença ilíquida, reconhecendo direitos de uma pessoa, e nós, como advogados, a gente vai ingressar com uma liquidação de sentença, que é um procedimento que vem antes da execução da sentença. Eu não posso executar algo que eu não sei o valor daquilo, concordo? Então, percebam que essa é uma análise que você pode tomar medidas equivocadas se você não fizer ela corretamente. E essas análises, se não foram feitas corretamente, pode trazer ali um prejuízo para o seu cliente, tanto financeiro como de tempo também, tá? Então, você pode... Pois, de tempo eu digo, porque se você entrar com a medida errada, você às vezes vai ter que retomar alguns passos, ou então vai ter que ingressar com outra medida, e isso vai deixar o seu cliente frustrado, né? Então, tomem cuidado para analisar o caminho do sucesso é esse, tomem cuidado, tá? Isso que eu queria falar sobre os títulos judiciais. Então, Ari, passa para mim, por favor, para o próximo. Agora a gente vai falar de título executivo, agora sim, né? Extrajudicial. Então, vamos lá, Renata. Meu título não é judicial. Meu título é um título executivo extrajudicial. Só que uma financeira, emprestei dinheiro para uma pessoa, ou então também eu aluguei meu apartamento para minha amiga e a gente assinou um contrato. Existem muitos títulos executivos extrajudiciais, né? No CPC, no artigo 784, a gente tem o rol do que são os principais títulos executivos extrajudiciais. Porém, vale lembrar que existem títulos que são juridicamente reconhecidos como executivos por meio de alguma lei específica, tá? Então, como exemplo, eu posso citar aqui que eu me recordo as CCBs, que são as cédulas de crédito bancário. E elas têm uma legislação própria e tem o termo de título executivo por conta dessa legislação. É o artigo 3º da Lei 1925 de 2000. Mas vamos lá, o que diz o artigo 784 do CPC, que lista ali os principais títulos executivos? Eu vou aqui dar uma pincelada rápida no artigo, só para que a gente veja assim, quais são os principais títulos que a gente tem ali no CPC. Então, o CPC ele fala do quê? Da letra de câmbio, ele fala da nota promissória, a duplicata, debenture, cheque, fala da escritura pública ou outro documento assinado pelo devedor, fala ali do documento particular assinado pelo devedor e com 2 testemunhas, da transação referendada pelo Ministério Público. Tem também o quê? O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. A gente tem também o contrato de seguro de vida em caso de morte, o crédito decorrente de fora e laudêmio, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, a certidão de dívida ativa, o crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de um condomínio edilício, a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores e emolumentos, e todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, que é finalmente a CCB que eu citei aí agora há pouco como exemplo, né? Então, muito bem. O que é importante vocês verificarem dos títulos, pessoal? Os requisitos. É aquilo que a gente sempre fala, os requisitos. Como assim os requisitos? Eu vou novamente tentar dar um exemplo para que vocês consigam absorver o conteúdo. Então, vamos tomar como exemplo um contrato de marketing feito entre uma grande marca de produtos de beleza e uma influencer. Exemplo que todo mundo vai conseguir absorver. Então, vamos lá. A marca e a influencer assinaram o contrato, porém não há assinatura de testemunhas, só da marca e da influencer. Aí eu pergunto para vocês, esse contrato ele é um título executivo? A princípio, não. Ele não é, porque falta ele justamente o quê? A assinatura das testemunhas, né? Para a gente poder enquadrar ele ali como um título executivo, à luz do que a gente acabou de ler no artigo 784, inciso 3º do CPC. Beleza. Mas isso significa, então, que a influencer que fez o post, gerou engajamento, ela trabalhou, não recebeu, não vai ter como recuperar o valor prometido? Não, não é isso, não. Só significa o quê? Que o caminho processual que você vai seguir é outro, que não o da execução, uma vez que ela só pode ser ajuizada para títulos executivos.
Esse é o ponto central da discussão, pessoal. É isso que eu estou falando. O bom advogado, ele sabe analisar o título que lhe é apresentado para saber o quê? Qual é a medida jurídica que se enquadra ali para o seu cliente. Ares, quer fazer algum comentário para a gente aqui, por favor? Eu quero fazer um comentário, Renata, com relação à assinatura de título executivo firmado por meio digital, né? Sobre a desnecessidade de assinatura desse título. Isso ele se iniciou com a pandemia e acelerou a necessidade de realizar contratos firmados por esse meio. Porque, obviamente, a gente não podia sair de casa, então a gente tinha que trabalhar. Como que eu vou fazer para firmar contratos, né? Então surgiu a necessidade. Já existia uma medida provisória, que é a número 2000-2002, de 2001. Ela estabeleceu a possibilidade de usar uma assinatura digital através da instituição do ICP Brasil. Então, como meio de trazer uma segurança jurídica para os documentos e as transações eletrônicas. Mas, com a pandemia, a necessidade de se fazer esse tipo de contrato digital, ele aumentou. E aí nós tivemos o advento da Lei 14.063 de 2020, que no artigo 4º menciona os tipos de assinaturas que são permitidas. Aí agora, em 2023, a gente tem também uma outra lei, que é a Lei 14.620 de 2023. No artigo 34, ele acrescenta ao artigo 784 do CPC, no parágrafo 4º, essa dispensa de assinatura. Eu vou fazer a leitura aqui do parágrafo 4º do artigo 784 do CPC. Ele fala assim: nos títulos executivos, constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas, quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Então, esse acréscimo, ele consolida de forma expressa o que já vinha sido discutido e seguido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos tribunais estaduais, em muitos casos, e permite a execução de um contrato, de um documento particular, assinado pelo devedor por meio de assinatura eletrônica, sem a necessidade de duas testemunhas. Mas é bom sempre lembrar que a gente está falando aqui de um título executivo firmado por meio digital, tá bom? Muito bem, Ari, muito obrigada pela sua contribuição. Então, seguindo aqui, é preciso ver se há alguma nulidade no título executivo também, como a prescrição, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas existem nulidades que elas podem ser sanadas. De modo que você fazendo ali aquela análise minuciosa do título apresentado, você pode apresentar uma solução para o seu cliente. A dica aqui, gente, é analisar o título, identificar que título que te foi apresentado, aí você vai lá na lei e confere se os requisitos foram preenchidos. Então, você está falando de uma debênture, foi emitida corretamente? Uma nota promissória foi emitida corretamente? E aí, se tiver ali algum vício, você identificou algum vício, próximo estudo, esse vício ele é sanável? Ele não é sanável? Depois você faz toda essa análise de todo esse cenário, aí sim você conversa com o seu cliente e apresenta ali para ele quais são os riscos, qual é o prognóstico, se você acha que você vai ou não vai recuperar o valor, tá bem? Ari, pode passar o próximo, por favor? Vamos falar aqui agora, gente, rapidinho sobre o quê? Garantias. Próximo tema que a gente vai abordar é um tema muito importante de ser analisado e que a Arine e eu, a gente sempre fala isso, né, Ari? A gente vê ser muito negligenciada essa análise na hora do ingresso das ações que eles vão recuperar o valor, que são de fato as garantias, tá? Então, existem aqui diversos tipos de garantias. Eu posso citar algumas como exemplo, assim. Temos o fiador, bem móvel, bem imóvel. E tem outras ali garantias, pedras preciosas, por exemplo, que a Arina daqui a pouco vai contar. Então, quando a gente tem um cliente que te apresenta um título, apresentou ali uma documentação, o cliente trouxe uma documentação e falou, doutora, esses documentos aqui precisam que a senhora analise, porque esse cliente aqui não pagou. Você tem que fazer toda uma análise minuciosa e se questionar. Não é bater o olho, é perguntar, será que há ou não há uma garantia? Você tem que fazer essa análise. Achando uma garantia, você vai analisar o tipo de garantia. Então, vamos lá. Se a garantia do contrato apresentado for um fiador, por exemplo, vocês não se esqueçam de fazer uma análise prévia também da vida do fiador, a fim de verificar o quê? A viabilidade da sua ação. Quando o devedor ele não tem bens, um fiador pode responder por essa dívida.
Você pode concluir, inclusive, que vale a pena ingressar com a ação diretamente em face do fiador, porque o seu devedor ele não é solvente. Você fez ali toda uma pesquisa extrajudicial e não encontrou nada, muito pelo contrário, as notícias foram bem ruins. Então, tudo depende da análise do título e da vida do devedor e também de seus garantidores. Outro tipo de garantia muito comum é o quê? Os bens móveis. Muitas vezes a pessoa ela compra, por exemplo, um carro caríssimo, né? E aí, como garantia, ela dá o próprio bem. Se for apresentado a você um título cuja garantia é um bem móvel, você precisa entender em que situação está esse bem móvel. Então, vamos tomar aqui o exemplo do veículo, né? Você precisa ver se esse veículo, por exemplo, ele tem dívida de PVA, ele tem dívida de multa, ele tem alguma restrição sinalizada? Você tem que entender isso para ver se vale a pena, por exemplo, ajuizar uma ação de busca e apreensão. Ou se aquele bem dado em garantia é suficiente para pagar a dívida inteira ou se ele foi deteriorado, perdido. É preciso ter ciência da necessidade de analisar aquele bem. Eu me recordei aqui de um caso que a Arine e eu atuamos em conjunto, que o bem dado em garantia eram pedras preciosas, né, Ari? E aí a gente percebeu, isso foi um caso que ele foi migrado para nós no decorrer, já tinham anos passado, né? E aí quando a gente pegou o caso, a primeira coisa que a Arina olhou falou, tem aqui uma garantia de contrato. E aí a gente pensou as duas, agora já se foram essas pedras preciosas. E de fato, né, Ari? Nunca mais vimos falar das pedras preciosas daquele processo. Então, talvez se tivessem feito ali a análise no começo da ação, a história aqui que eu fosse contar seria outra, né? Mais comum ainda que o bem móvel, sem dúvida alguma, é a garantia de bem imóvel. Então, o primeiro ponto que eu gosto de destacar e de deixar aqui de dica para vocês é que se uma pessoa der em garantia o próprio bem imóvel, depois, lá no futuro, ela não vai poder dizer, assim como matéria de defesa, que aquele imóvel é um bem de família, tá? Mas, para além disso, isso foi só uma dica extra mesmo, o que eu quero falar para vocês é o quê? Precisa analisar a matrícula do imóvel, a fim de quê? Verificar se já tem ali alguma garantia feita naquele bem, se tem uma penhora registrada, se o imóvel pertence àquela pessoa que está te dando em garantia, tudo isso a gente precisa ver, né? Além disso, o que mais que a gente tem que saber? Se aquele imóvel tem dívidas de impostos. Então, tudo precisa ser analisado para, de novo, o quê? Garantir que a gente vai corretamente perseguir o crédito. Quero lembrar que, ao analisar a matrícula do imóvel, né, ela pode constar a existência de penhora anterior. O que vocês precisam fazer? Analisar o processo cuja primeira penhora foi feita para entender em que pé está aquele processo. Vejam bem, não é porque existe uma anotação que vocês têm que desprezar ali aquela matrícula. Vocês têm que analisar aquela matrícula. Às vezes aquela anotação, aquele processo já nem mais existe. Às vezes aquilo só não foi baixado ainda na matrícula do imóvel. Então, vocês não basta olhar a matrícula. Vocês têm que olhar a matrícula e lá olhar também o processo que vocês encontraram. Eu vejo que muitas pessoas não se atentam a isso, de olhar a situação do processo. E isso é muito prejudicial, né? Tudo isso precisa ser visto logo no começo. Eu e a Arina, a gente vai comentar agora de um caso que teve, não sei se você lembra, Ari, que a gente também foi um caso que foi migrado para nós, já com bastante tempo. Aí você fez uma pesquisa, eu acho que foi extrajudicial, não acho que foi uma pesquisa judicial de bens, acho que foi uma pesquisa extrajudicial e você localizou um imóvel. E aí a gente puxou a matrícula do imóvel e tinha lá um financiamento desse imóvel. Você lembra desse caso? Eu lembro desse caso, Rê. O que a gente fez? Como de costume, a gente fez aquela pesquisa em número executado e a gente descobriu que ele tinha um imóvel financiado pela Caixa Econômica. Aí a gente pensou, como que eu posso me aproveitar aqui nessa execução, né, desse imóvel que está financiado? Então, o primeiro passo para a gente verificar se valeria a pena a gente pedir a penhora daquele bem seria ver quantas parcelas estavam pagas daquele financiamento, né, e quantas ainda faltavam. Por esse motivo, a gente pediu para o juiz para ele oficiar a Caixa Econômica para nos dizer quantas prestações faltavam para quitar aquele imóvel, aquele financiamento, e quantas ele já havia pago, né? Sem qualquer ressalva, e é um pouco difícil, né? O juiz atendeu o nosso pedido, assim, de cara,
E aí ele mandou oficiar a Caixa Econômica. E, enfim, a gente ficou sabendo que faltavam poucas parcelas para quitar aquele financiamento e que o devedor estava totalmente adimplente com o contrato dele. Então, era tudo que a gente queria, né? O cenário perfeito para a gente procedeu com a averbação na matrícula do imóvel, informando, né, que havia uma ação de execução em nome daquele devedor, para que não houvesse nenhum risco de alienação, cessão ou fraude à execução. Ou seja, enquanto a gente estava dando andamento com outros atos expropriatórios naquele processo de execução, a gente já tinha ali um bem guardadinho para uma futura, né, execução quando ele quitasse aquele imóvel. Ou ainda o devedor vendo que o imóvel dele corre um risco por causa da averbação, quem sabe ele pode nos procurar para fazer um acordo, né? Isso pode acontecer também. A gente está aqui esperando, né, inclusive. Mas não tão incomum também, né, além dessas garantias que a gente já comentou, são as garantias como seguro e caução. Uma coisa que eu quero destacar sobre isso é a atenção à validade, né, Ari? A Ari vai comentar aqui outro caso aqui nosso, que é de suma importância, que vocês vejam a validade daquele seguro para saber se ainda está, né, se aquele seguro ainda está no prazo de validade, né, Ari? Isso. Esse outro caso que a gente tem aqui no escritório, o devedor ele requereu o efeito suspensivo para os embargos de execução dele, né? E para tanto ele ofereceu a garantia como garantia uma carta-fiança. Só que enquanto não havia sido apreciados os embargos de execução dele, essa carta-fiança foi cancelada. Como que a gente descobriu isso? O nosso cliente recebeu uma correspondência informando que aquela carta-fiança havia sido cancelada por falta de pagamento. Aí o que a gente fez? A gente formou para o juiz sobre o cancelamento dessa carta-fiança e aí a gente requereu a penhora online desde já quanto ao valor do débito, já que os embargos que foi apresentado pelo devedor estava desprovido de efeito suspensivo, porque ele deixou de atender o requisito da lei para que houvesse o processamento dos seus embargos, né? Que é o que diz o artigo 525, parágrafo 6º do CPC. Muito bem, Ari, muito obrigada pelo comentário. Vamos falar então sobre agora pessoa física ou jurídica? Já estou confusa. Qual que é o próximo slide? Pessoa jurídica. Muito bem. Então, vamos falar agora sobre devedor pessoa jurídica, pessoal. Desculpa, vamos lá. Se o seu devedor for uma pessoa jurídica, antes de sair ajuizando qualquer ação visando a perseguição do crédito, você tem que fazer o quê? Vocês vão sonhar comigo falando isso. Vocês vão ter que fazer uma análise prévia da situação da empresa. A Arina já sonha comigo falando isso, vocês vão sonhar também. Primeira pergunta que eu me faço é o quê? Essa empresa está ativa ou essa empresa já foi encerrada? Porque, veja bem, se essa empresa já tivesse sido encerrada, eu fico me perguntando assim, ela foi encerrada corretamente? Ou existe ali alguma ação de recuperação judicial ou uma ação de falência dessa empresa? Se ela não foi encerrada corretamente, eu vou deixar essa bola aqui para o meu amigo Rafael, que ele vai falar o que dá para a gente fazer lá na aula de DPJ. Agora, como a gente sabe, se tem uma ação ali de recuperação judicial ou falência, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar se o crédito que a gente vai perseguir já está rolado ali, porque a gente vai ter que seguir o caminho daquela ação, né? Agora, se não tiver rolado, o que você tem que fazer então? Você vai ter que habilitar o seu crédito ali, então você vai fazer uma habilitação do seu crédito ali naquela ação de recuperação judicial. Por isso que eu falo que fica demonstrado aqui mais uma vez a importância da análise prévia ao ajuizamento da ação. Vocês devem estar achando que isso pode ser maluquice, mas não é. Cada tópico eu estou aqui mostrando para vocês o quanto é importante essa análise, né? Imagina o prejuízo para o seu cliente. Gente, imagina isso. Você ajuiza uma ação de cobrança, por exemplo. Recolheu ali custas judiciais, custas iniciais, oficial de justiça, tudo que você puder imaginar, e depois você descobre que já tinha uma RJ em curso. Então, eu vou deixar aqui uma dica de ouro, tá? Para vocês. Se vocês descobrirem ali que tem uma RJ em curso, temos uma saída. Segundo o entendimento do STJ, a falência, a recuperação judicial, ela não suspende ações, sejam ajuizadas em face de quem, gente? Avaliadores e fiadores. Como assim, Renata? Vamos lá. Segundo o texto da lei, a decretação da falência, eu ia falar revelia, a decretação da falência, o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. Então, vamos lá. Em razão disso, todos os devedores solidários faziam o quê? Eles pediam a suspensão das ações com SPEC nesse artigo que eu acabei de ler. Porém, o STJ ele disse que a suspensão ela se aplica aos sócios solidários. Por quê? Pois caso seja decretada ali a falência, os efeitos da quebra se estendem aos sócios solidários. Porém, para os ministros, o mesmo não se aplica aos devedores solidários ou coobrigados. Por quê? Porque o artigo 49 da Lei 11.101, ele fala assim, ó, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Ainda na primeira jornada de direito comercial realizada pelo STJ, foi aprovado o enunciado 43 com a seguinte redação: a suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei 11.101 de 2005 não se estende aos devedores coobrigados. Então, pessoal, fica essa dica aqui. Façam ali análise prévia do devedor de vocês. É uma pessoa jurídica, descobriu que tem a RJ, tem esse caminho para a gente seguir. Não precisa ficar preso só ali no caminho da RJ, tá bom? Se houver ali um fiador ou um garantidor, vocês podem seguir por esse caminho, tá? Agora, vamos falar, Ário, o que vai acontecer se o devedor for uma pessoa física. Renata, meu devedor é uma pessoa física. Tem algo que eu também vou ter que analisar? Meu Deus, como tem, gente? Tem muita coisa que vocês analisarem aqui. Quando o devedor é pessoa física, a primeira pergunta que eu me faço é: casado ou solteiro? Por quê, gente? Vamos lá, vou explicar. Se o devedor é casado, nós temos que analisar dois devedores. Como assim, Renata? O devedor em si e o seu cônjuge. Por que o cônjuge, pessoal? Vocês têm que ter muito cuidado com quem vocês casam. Porque vocês podem ali acabar pagando uma dívida e vocês nem sabiam que tinham contraído, né? Mas eu quero deixar claro também que eu não sou anti-casamento, tá bom? Então eu vou explicar direitinho por que eu tô falando isso. O cônjuge do devedor, ele irá responder a depender ali do regime de casamento e por dívidas contraídas pelo devedor após o matrimônio. Então vamos lá. Gosto de exemplo, porque exemplo ele ajuda a gente a memorizar, né? Uma pessoa casou ali em abril de 2021. Aí, em março de 2022, o cônjuge contraiu uma dívida. A depender do regime de casamento, o cônjuge vai poder sim pagar pela dívida. Por quê? Se o casamento se deu ali pelo regime da comunhão parcial de bens, você pode pedir a penhora de 50% do valor da dívida, uma vez que esse valor representa o quê? A ameação do próprio devedor. Essa é a fundamentação do pedido de vocês, tá? Agora, se a comunhão for universal, gente, se a comunhão é universal, você pode cobrar a dívida toda, porque é um bolo só, né? Agora, por outro lado ali, se eles forem casados pelo regime ou da separação obrigatória ou da separação total de bens, não tem como perseguir o cônjuge, tá? Aí é só o devedor mesmo. Por mais que você deve estar pensando assim, Renato, isso é uma coisa tão óbvia, né? Gente, eu nunca vejo isso no judiciário. Então, assim, óbvio ou não óbvio, fica essa dica, porque, de fato, assim, nos milhares de processos que a Arine e eu, a gente saneia, quase nunca a gente vê esse tipo de pedido nas execuções. E, às vezes, é aí que vocês têm que ir, tá? Os devedores profissionais, abrindo uma aspas, geralmente os seus laranjas são familiares. Então, sempre vocês façam essa análise, anotem essa dica e usem essa dica, tá bom? Que é outra coisa que ninguém pensa, ninguém lembra, gente. Devedor pessoa física. A primeira pergunta que eu tive que fazer, inclusive, é essa, não se ele é casado ou não, né? Mas, enfim. Qual é a outra pergunta, gente? Se a pessoa está viva, por favor? Já pensou vocês? Vamos lá, de novo. Ajuização em face de uma pessoa para cobrar uma dívida. Recolheu custas de novo. Tentou citar ali, ó, vários endereços. Então, teve custas para oficial de justiça, para AR, não sei quantos endereços já. Aí, um ano depois, finalmente vocês chegaram ali no endereço do Decujus. Imagina vocês que a viúva do devedor fala para vocês que o devedor faleceu tem 5 anos já. Como você vai explicar isso para o seu cliente, gente? Você não vai explicar isso para o seu cliente. Renata, meu devedor partiu dessa para uma melhor. Acabou? Tá tudo perdido? Não tem o que eu possa fazer?
Não, gente, não está tudo perdido ainda. Calma, calma. O que a gente tem que fazer? Devedor, a gente precisa ver se o devedor tem um inventário, né? Você deixou ali bens. Então, o que você faz? Você vai fazer uma pesquisa para ver se tem um inventário judicial ou extrajudicial em curso. E se tiver, você pode habilitar nele o seu crédito e pedir para que, antes de ser feita ali a divisão para os herdeiros, que o valor seja destinado ao pagamento do débito. E uma dica que eu vou deixar aqui é: habilitação e inventário não tem custas. Tem, Ari? Não. A gente tem até um caso aqui no escritório que o devedor, ele, sócio, né, também executado, ele havia falecido, e aí a gente descobriu que tinha um inventário dele em trâmite. Tudo bem, apresentamos a habilitação de crédito nos autos do inventário, e, para nossa surpresa, a gente teve um despacho do juiz falando para a gente recolher custas naquela fase processual. A gente estranhou, né, porque a gente tinha visto a legislação e não encontrou nada sobre taxa judiciária naquele estado. Não havia previsão de recolhimento de custas no incidente de habilitação de crédito. Então, a gente requereu para o juiz para ele esclarecer, né, sobre essa exigência, e aí ele mencionou uma lei estadual. Essa lei estadual, ela não dizia expressamente a obrigatoriedade do recolhimento daquelas custas. Foi quando a gente viu que não tinha outro jeito, né, a gente teve que recorrer daquela decisão, porque o valor do nosso crédito era alto, então as custas iriam lá para cima, então a gente recorremos, o nosso recurso ele foi provido por ausência de determinação legal para aquele tipo de recolhimento de custas, e a habilitação de crédito seguiu. Ou seja, é importante ficar atento a esse tipo de decisão do juízo, que eles mandam que vocês recolham determinadas custas. A gente tem que se certificar se é aquilo mesmo, se há determinação expressa de recolhimento de custas. Nesse caso aqui do escritório, havia essa lacuna na lei, né? E a gente fez uma interpretação correta, tanto é que quando a gente recorreu, o nosso recurso foi provido. Se a gente não tivesse feito essa interpretação da lei, a gente ia ter que desembolsar uma quantia elevadíssima de dinheiro para pagar aquelas custas, que seria desnecessário. É verdade, Ari, eu lembro desse caso, foi bem emblemático mesmo, porque é aquilo, né? A gente já estava ali se habilitando no inventário, ainda, gente, o valor das custas era mais de 20 mil reais, não era, Ari? Eu estou falando besteira. Isso, mais de 20 mil isso. reais. Então, graças a essa análise ali, persistência, essa análise feita com calma de todo o processo, a gente conseguiu ali dar uma melhor saída jurídica para o nosso cliente, né? Recolhemos só R$300 de custas para o recurso, então deu tudo certo. Então, essas eram as dicas que eu queria falar sobre o devedor pessoa física, e agora a gente vai para o próximo slide, que são os requisitos da peça, né? Quando a gente fala aqui em recuperação de créditos, logo me vem à cabeça que a gente tem 4 ações, são as que eu chamo de principais e mais ajuizadas, né? A gente tem ali o cumprimento de sentença, temos ação de cobrança, temos ação monitória e a execução. Claro que eu sei, gente, que temos outros tipos de ação, que num primeiro momento consigo citar as ações de regresso, né? Mas, de fato, assim, essas 4 são as mais comuns, né? E o que é importante, assim? Primeiro, você precisa saber qual é a ação que você vai ajuizar, né? Então, ali, você tem nas mãos um título executivo, a gente vai ajuizar uma execução. Agora, se você tem nas mãos ali um contrato assinado pelas partes, sem testemunha, que não tenha sido feito ali, né, por meio eletrônico, que nem a Arina ensinou a gente, então ele não é um título executivo, né? Mas ele é um documento escrito, então ali, a princípio, eu penso numa monitória, a depender do conjunto probatório, a gente pode cair ali numa ação de cobrança, né? Fato é, gente, cada ação tem o seu procedimento próprio, assim como tem também os seus requisitos, tá? Não estou aqui para roubar o lugar de nenhum professor de processo civil, estou um pouco de prática de vocês, mas eu estou aqui para fazer esse alerta e esse lembrete. Qual, gente? De novo, vamos lá. Atentem-se ao procedimento. Atentem-se às custas, atentem-se como é feito o preparo dessas custas, tá? É preciso muita atenção. Não tenham medo e nunca se deixem levar pela segurança. Eu atuo nesse estado há muito tempo. As coisas mudam, pessoal. Então, vai lá de novo na lei, olha de novo o portal de custas daquele lugar,
Dá uma olhadinha no CPC, vê se você não esqueceu de nada no requisito daquela peça que você decidiu ingressar, tá bom? Então, brevemente, assim, brevemente mesmo, quando vocês vão cobrar uma dívida e não possui um título executivo e nenhuma prova escrita do débito, você vai seguir o caminho da ação de cobrança. Por quê? Porque a ação de cobrança ela tem toda a fase de conhecimento. Então, você vai usar essa fase de conhecimento para demonstrar o direito do seu cliente, tá? Por outro lado, se você possui o título executivo, você segue já pela ação de execução, que pula toda essa fase de conhecimento. E a monitória? Monitória, como eu comentei agora há pouquinho, você vai escolher ela quando você tiver com alguma prova escrita da dívida, mas que essa prova escrita não tem eficácia de um título executivo, como aí o contrato que eu mencionei da influencer com a grande marca, que foi firmado presencialmente. Agora, se a gente estiver falando de um cumprimento de sentença, você vai usar ele para quando? Para os títulos executivos judiciais, né? Uma dica que eu quero deixar é que o cumprimento de sentença do JEC, em regra, ele é feito nos próprios autos. Mas se é um processo que tramitou na vara civil, fica em apenso, no incidente de cumprimento de sentença. Então, de novo, existem requisitos que, se feito errados, eles podem ser sanados, mas tem aqueles que são considerados erros grosseiros e não tem papo, a gente não tem como sanar, tá bom? Então, não tem como justificar isso para o seu cliente, que você não sabia qual era a ação certa que você tinha para ajuizar, ou que você desconhecia o procedimento de ajuizamento de alguma ação. Eu quero de novo reforçar de dica aqui para vocês terem atenção e olharem sempre os requisitos, para vocês verem se estão ali, gente. De novo, não se deixem levar pela segurança da experiência. As coisas mudam e a gente não custa nada dar aquela olhadinha de novo antes de ingressar com a ação para ver se está tudo certinho, tá bom? Próximo slide, a gente vai falar de um tema que, contendo bastante ironia, eu e a Arina, a gente adora, né, Arina? A gente vai falar sobre prescrição. Para mim, a prescrição ela é a análise mais importante, essencial e indispensável a ser feita. Eu julgo impossível você dizer que você fez toda uma análise de uma documentação para visando ali uma cobrança, né? Se você não vê o prazo de prescrição daquele título, gente, é impossível, impossível. Então, você percebe como está tudo interligado, assim, tudo que eu falo está interligado? No começo eu destaquei aqui a importância da gente identificar qual é o título que nasceu o crédito. Agora eu estou dizendo o quê? Gente, a depender do título, tem um prazo de prescrição. E você tem que saber qual é o prazo de prescrição do título que você está perseguindo. De novo, né, meu exemplo preferido qual que é? Cumprimento de sentença, né? O credor, ele tem quantos anos para ajuizar o cumprimento de sentença? Ele tem 5 anos para ajuizar o cumprimento de sentença daquela ação. Isso significa que o devedor, ele que tiver, assim, a justiça gratuita concedida para ele, e você é o credor, você descobre que a situação econômico-financeira ali daquele devedor mudou ao longo dos anos, e ainda não passou aqueles 5 anos, você pode fazer o quê? Você pode ajuizar o cumprimento de sentença, né, Ari? Isso, exatamente, Rê. Aqui no Albuquerque Melo nós temos registrado todos os nossos casos de sucumbência, cuja cobrança está suspensa pelo benefício da gratuidade de justiça, né? A gente tem 5 anos para conseguir pesquisar a vida daquela pessoa, ver se houve alguma alteração na situação econômica dela. Isso porque o artigo 98, parágrafo 3º do CPC, ele fala o seguinte, ó, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado a decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de suficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se passado esse prazo tais obrigações do beneficiário. Então, quando há alteração na situação econômica do devedor, e a gente consegue comprovar isso para o juiz sobre essa alteração, a gente ajuiza um cumprimento de sentença fundamentado na alteração econômica financeira do devedor. E aí a gente cobra os nossos honorários. Mais uma dica de ouro para vocês, hein, pessoal? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês sempre consultem o quê? O artigo 206 do Código Civil,
e vejam lá qual que é o prazo prescricional do título que vocês vão perseguir e vejam se ainda poderão ajuizar uma ação. Se o título ele já tiver prescrito, nem tudo está perdido. Por quê? Porque é possível fazer a cobrança extrajudicial do valor. E agora, com dor no meu coração, gente, eu preciso fazer aqui um parênteses. Vamos lá, o que aconteceu? Recentemente saiu uma decisão, o Tribunal de Justiça, preciso assumir aqui de São Paulo, que entendeu o quê? Que não pode fazer cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Como assim, meu Deus? Gente, vamos lá, foi uma decisão completamente isolada e chocou todo mundo. Ninguém entendeu absolutamente nada. O que não pode, seja na dívida prescrita ou não prescrita, é a cobrança vexatória, né? Isso a gente já sabe. Aquela cobrança que não deixa o devedor viver, que liga 20 vezes por dia, né? Que, enfim, que irrita, que tira o juízo da pessoa. Agora, uma cobrança empática, que está ali visando a recuperação de algum valor, gente, não há mal nenhum, tá? Inclusive, é assim que até então todo mundo entendia. De fato, essa decisão de São Paulo foi completamente isolada. A prescrição, até onde eu estudei, né? A prescrição ela tem como efeito a perda do direito de você fazer o quê? Cobrar judicialmente o valor, né? Todavia, a cobrança judicial permanece sendo possível, né? Mas fica essa ressalva que eu tinha obrigação aqui de fazer com vocês, né? Desse único caso que eu fiquei sabendo e que eu também confesso. Eu acho que vai ser revista, gente, porque assim, sem pé nem cabeça essa decisão, tá? Por fim, eu queria fazer um alerta, porque, na verdade, não é eu e a Arina, não é que a gente não gosta de prescrição, a gente não gosta da prescrição intercorrente, né? A prescrição em si, muito simples de ver, porque ela está ali no artigo 206, e uma vez que agora vocês já vão conseguir identificar o título, eu tenho certeza que vocês vão poder fazer isso, vocês vão conseguir identificar ali dentro da prescrição qual que é o prazo. O artigo 206, ele traz ali o divididinho, né, os prazos e tal, e se não tiver nenhuma, se não tiver previsão assim expressa, então segue a regra geral, que são os 10 anos. Mas temos o quê? Temos o Instituto da Prescrição Intercorrente, gente, em linhas gerais, bem gerais. A prescrição intercorrente, ela é a prescrição da dívida no curso do processo. Então, vamos lá, o processo está tramitando e durante o processo acontece a prescrição da dívida. Ari, nós tivemos uma alteração legislativa recente, né, que ajudou muita gente nesse sentido, não foi? Sim, a gente teve, sim, a Lei 12.195 de 2021. Ela incluiu no artigo 921 do CPC o parágrafo 4º, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Fala assim: o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Então, gente, vamos lá. Vocês devem ser diligentes com o processo de vocês. Por quê? Porque a prescrição intercorrente, ela está aí na cola de vocês, né? Se vocês não tocarem o processo ele vai ser suspenso e a prescrição intercorrente vai começar a fluir. Outra dica, não há que se falar em prescrição intercorrente por desídia do cartório. O que significa isso? Você peticionou informando novo endereço para tentar citar o devedor. O cartório se enrolou, né? Despachou para que você recolhesse custas, por exemplo. Coisa que você já tinha feito. Então, você peticiona lá, informa que as custas já tinham sido recolhidas, tinham sido pagas, e o cartório não faz nada. E vai passando o tempo. Então, o seu processo vai ficar lá parado. Você faz balcão virtual, você liga, você pede por favor, vai despachar, peticiona pelo prosseguimento do feito, nada acontece. O processo segue parado. Anos se passam, quando muda o juiz da comarca, ele sentencia, fala, prescrição intercorrente. Acabou, né? Isso já aconteceu num processo nosso também. A gente não está falando coisa assim da nossa cabeça. Já aconteceu, acontece muito. Então, nesse caso, a gente teve que interpor um recurso, né, de apelação visando a nulidade dessa sentença, que havia extinto o processo por causa da prescrição intercorrente. E o fundamento do nosso recurso foi justamente esse, a desídia do cartório. A gente teve que colocar na nossa
são todos os passos, tudo que aconteceu desde o início do processo até o final. Olha só, às vezes aconteceu data, né, e falando todos os eventos, para ficar bem claro. Então, como eu tinha dito, a desídia do cartório não pode prejudicar o credor, né? O STJ, ele já havia consignado que a parte credora ela não pode ser punida com a prescrição intercorrente, se não houve inércia. E muito menos quando houve um embaraço do cartório, como foi o que ocorreu no nosso caso aqui. É o que diz a súmula 106 do STJ. Tá? Ela fala assim, ó, proposta ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Nosso recurso ele foi provido e foi determinado o prosseguimento da execução. Mas nós só conseguimos isso porque não houve desídia da nossa parte. Foi do cartório, tá? Isso aí, eu lembro desse caso e eu gostei muito que você lembrou de dar a dica de como a gente desenhou o recurso. Isso foi muito importante também, porque tentem sempre usar do que vocês puderem do visual. A Arina, quando ela desenhou esse recurso, eu lembro perfeitamente, ela desenhou mesmo, de fato, uma linha do tempo. E aí ela mostrou distribuição da ação, pedido citatório, reforço do pedido, recolhimento de inclusive, eu lembro que ela colocou no recurso toda a linha do tempo e todos os atos que haviam sido praticados, e no decorrer, assim, ela colocava também os atos de desídia do cartório. E quando o tribunal ele julgou, né, o nosso recurso, ele fundamentou ali no princípio da não surpresa, né, Ari? E ele destacou a linha do tempo que a Arina fez. Então, assim, essa foi uma dica bem boa, Ari. Gostei que você compartilhou. Por fim, gente, a dica que eu quero deixar... Renata, a pessoa está pedindo para repetir o artigo da prescrição. Perdão, eu não ouvi. Para repetir o artigo da prescrição. O artigo da prescrição é o artigo 206 do Código Civil, tá? 206 do Código Civil. O artigo da prescrição intercorrente, socorro, Arina, eu acho que é o 921, parágrafo 4º. Quarto, isso mesmo. O artigo, então vamos lá, ó, o artigo da prescrição normal, vocês vão achar no Código Civil, no artigo 206. A prescrição intercorrente, vocês vão encontrar ela no artigo 921, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, tá bom? Desculpa, vamos retomar aqui, né? Então, a dica que eu deixo é, se for decretada a prescrição no processo, né, dica finalzinha, né, Ari? Não incide custas nem honorários, conforme uma decisão bem recente do STJ, que disse assim, vou ler para vocês. Nas hipóteses em que extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. Então, vamos lá. Se for decretada prescrição no decorrer do processo de vocês, ao menos o seu cliente não pode ser condenado em custas e honorários, tá? A fundamentação do recurso de vocês vão encontrar no RESP 2025-303. RESP 2025-303. Portanto, pessoal, muita atenção nas ações e não deixem que ela fique parada, ela sem movimentação, porque se porventura acontecer aí de um despacho surpresa para vocês podem fazer como a Marina e eu fizemos, ingressar com o recurso competente e buscar anulação dessa decisão surpresa, tá bom? O próximo slide... gente... O próximo slide me deixa triste. Por quê? Porque ele me diz que eu estou caminhando para onde? Para o final desse encontro. E eu queria confessar que eu estava aqui bem nervosa, né? A Ari e eu, hoje, a gente passou por diversos momentos do nosso dia. Começamos um dia super nervosa, e depois a gente se acalmou. Aí a gente treinou a aula, e agora a gente está um pouquinho ansiosa só. E agora eu estou o quê? Triste. Estou triste porque eu sei que está acabando. Mas tudo bem, gente. Está caminhando aqui para o final do nosso encontro. Mas a gente ainda tem mais 5 encontros pela frente, né? E eu
Gente, eu já falei isso, mas é verdade, eu sou louca nessa aula. Busca extrajudicial de bens, eu adoro. Eu adoro. Eu acho que a Arina e meu time de recuperação judicial devem sonhar comigo falando assim, pensa fora da caixinha, pensa fora da caixinha. Mas é verdade, gente, eu adoro essa aula. Eu tô ansiosa por ela, a gente vai ter um encontro inteirinho para falar só sobre isso, destinado à busca extrajudicial de bens, que eu adoro falar, eu adoro fazer, eu adoro estudar, eu adoro ensinar, mas eu prometo que eu não vou falar nada agora, porque eu não vou adiantar a aula da Arina, não é isso, tá? A gente vai ter esse encontro inteirinho que ela vai esmiuçar maravilhosamente bem para vocês, tenho certeza disso, a Arina, ela é fantástica. Mas o que eu quero dizer aqui, que é muito importante, é que vocês têm que fazer essa análise, tá? Vocês têm que fazer a busca antes de ajuizar uma ação. Vocês precisam fazer essa busca extrajudicial de bens do devedor, tá? Como que você vai descobrir aqui no nosso quarto encontro, né, finalizando a audiência? Mas a dica de hoje é, faça essa busca antes do ajuizamento da ação. Por quê? Você pode precisar indicar bens a penhora ao longo do processo e é preciso que você saiba quais são os bens que o seu devedor tem para indicar. Mas não é só isso. Querem um exemplo aqui importante? Vamos lá. URB. Quem aqui não sabe quem é URB, né? Não vamos expor ninguém, porque eu também não estou a fim de me expor nesse momento, né? Nem 1, 2, 3 milhas. Vamos falar sobre isso nesse momento. Já não é um momento, está todo mundo chateado. Mas vocês concordam aqui comigo que uma pessoa completamente desconhecida, não sei quem, gente, que comprou ali uma viagem, hipoteticamente falando, ela tem grande chance de ano que vem ficar assim, a ver navios da terra? Essa possibilidade, infelizmente, ela existe. Então, você não entende que é possível, assim, você ajuizar alguma ação, por exemplo, com pedido de arresto de valores? O que seria arresto de valores, Ari, por exemplo? Então, a gente tem aqui 2 tipos de arresto, né? A gente tem o arresto executivo e a gente tem o arresto cautelar. O arresto executivo, ele está no artigo 830 do CPC e o cautelar, ele está no artigo 301 do CPC. Então, vamos por partes, né? O arresto executivo, ele também é designado como arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o artigo 830 do CPC. Ele objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, tá? Ou se ele tiver suspeitas de dilapidar o patrimônio, frustrando uma execução futura. O arresto cautelar é o que está no artigo 301 do CPC, e é isso aqui que nos interessa. É inerente à tutela de urgência de natureza cautelar. Ela pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito da pessoa. É isso o que diz o artigo 301 do CPC. Ou seja, nesse caso aí que a Renata citou, da URB, das 3 milhas, imagine que o diretor lá, não sei, hipoteticamente, diga que não vai pagar ninguém, né? Não vou devolver o dinheiro das pessoas que compraram, não sei o quê, mas e o meu direito, né? Onde é que ele fica? É exatamente aqui que a gente vai encaixar o arresto cautelar. Pedir, por exemplo, uma penhora antes do desenrolar do processo. Pedir a penhora do valor do pacote que você pagou, exemplo, tá? Tudo isso para garantir o seu direito. A gente pode usar o arresto cautelar. Então, a possibilidade de arresto existente em prol do credor é uma importante ferramenta de surpreender o devedor, antes que ele se utilize de mecanismo de blindagem patrimonial, considerando que essa modalidade, arresto cautelar, ela é realizada sem a ciência do devedor. Muito obrigada, Ari. Eu não sei de quem você estava falando, inclusive. Mas é isso, gente. Você só vai poder arrestar o que? Bens que você conhece que existe. A gente não arresta porque a gente não sabe o que a gente tem. Então, de novo, a dica aqui, não percam. Gente, está demais essa aula. É minha aula preferida, de verdade, sim. Não percam o nosso quarto encontro, onde a Arina vai esmiuçar como a gente faz as buscas extrajudiciais dos nossos devedores aqui, mas não esqueçam de fazê-la, tá? Porque como vocês puderam ver aí, vai que alguém, né, tem uma situação hipotética, assim, super distante da nossa realidade, aí a gente já sabe como seguir, né? Infelizmente, agora vamos para o nosso último slide, que eu sou uma mulher de palavra, tá bom?
quem aqui não me conhece ainda, lembrei do Verdun falando, tá vendo? Não pode falar quem não me conhece. Eu sou uma mulher de palavra, gente. É isso. Então, o que eu quero trazer? Eu quero trazer aqui essa dica extra que eu prometi para vocês que eu ia trazer e estou trazendo. Você fez toda a sua busca extrajudicial de bens e nela você descobriu o quê, meu amor? Que o devedor tem ali uma linda casa de veraneio numa praia deserta maravilhosa do Ceará. Que delícia. O que você faz? Você vai ingressar com a sua ação ali. Aí na sua inicial, você já vai fazer um pedido do quê? Juízes, peça-se a certidão para averbação premonitória. Socorro, Renato, o que é isso? Vamos lá, pequenos, que eu vou explicar direitinho. A averbação premonitória é quando você averba na matrícula de um bem ou no registro de um bem. Não quero falar só matrícula para vocês não acharem que isso é só de imóvel, porque não é. Então, você registra ali no bem que existe uma ação judicial em curso, cujo dono daquele bem está devendo valores para vocês. A previsão legal da averbação premonitória está no artigo 828 do Código de Processo Civil, e eu vou tomar a liberdade de ler para vocês, tá? Ele fala assim, ó. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz com identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Vocês viram, né, que por isso que eu não quis falar só de matrícula. Tá, Renata, mas como que isso vai me ajudar? Te ajuda ali com essa averbação, você está dando publicidade para todos que existe essa dívida. Então, vamos lá, se o devedor foi citado e não fez o pagamento voluntário, você tem aquele bem para garantir a sua dívida. E se alguém tentar comprar aquele bem, o que você pode fazer? Você vai alegar fraude à execução. E o comprador, quem comprou aquele bem cuja matrícula ou cujo registro tinha averbado ali a averbação premonitória, ele não vai poder alegar que ele era o quê? Um adquirente de boa-fé, porque tinha sido dada publicidade da dívida. A dívida tinha sido registrada. Aonde que você encontra a previsão legal de que ele não pode dizer que é um adquirente de boa-fé? Você encontra no parágrafo 4º do mesmo artigo que eu li, o 828. E o parágrafo 4º ele fala assim, ó, presume-se fraude à execução, a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Viram que legal? Então, gostaram assim dessa dica que eu dei, gente? Notem que tem requisitos, temos requisitos a cumprir. Quais são os requisitos? Então, vamos lá, o juiz pediu ali a sua certidão certidão para fins de averbação premonitória. Você vai pegar essa certidão e eu vou falar matrícula porque eu estou presa no cartório. Vocês vão no cartório para registrar isso lá. Vocês têm o prazo, uma vez feito o registro, uma vez feita a averbação premonitória, vocês têm o prazo de 10 dias para avisar o juiz que vocês fizeram isso. De igual modo, e presta atenção, vocês devem avisar, ok? De igual modo, uma vez que ali o seu devedor pagou a dívida ou, enfim, conseguiu penhora de outro bem, vocês têm que dar a baixa de novo. Vocês devem dar baixa na averbação premonitória também no prazo de 10 dias do pagamento da dívida. Não se esqueçam desses requisitos. Principalmente dar baixa na averbação premonitória. Por quê? Porque se vocês não derem baixa na averbação premonitória, vocês estão sujeitos a indenizar o devedor, tá? Então, prestem muita atenção nisso. São 10 dias para contar para o juiz que vocês averbaram e 10 dias para dar baixa na averbação uma vez que a dívida foi paga. Acho que tem um caso aqui no escritório, né, Ari, que a gente fez a averbação premonitória, não temos? A gente tem um caso, sim, muito interessante, por sinal. Então, novamente aqui, só para a gente fixar tudo que a gente falou na aula, a gente fez toda aquela pesquisa patrimonial, né, do executado, que é necessária fazer. E, nesse caso, o devedor ele tinha dado em garantia cabeças de gado. Ok, vimos que tinha cabeças de gado e que ele tinha uma fazenda, né? E aí a gente pediu para o oficial de justiça ir lá
para penhorar lá aquelas cabeças de gado que ele tinha dado em garantia. Só que o oficial de justiça não encontrou os gados lá. Aí a gente fez o quê? Vamos atrás da fazenda, né? Aí a gente realizou as buscas em nome da tal da fazenda. Chegamos no site de uma corretora de imóveis. Quem estava lá? A fazenda. Exatamente. A fazenda do devedor estava para venda. E aí acendeu aquela luzinha na nossa cabeça, né? Opa, não tenho gado, não tenho garantia, né? Esse cara aqui quer vender essa fazenda por quê? Aqui não, né? Então, vamos de antemão pedir uma averbação premonitória. Vamos dar publicidade sobre essa ação de execução que tramita em nome desse devedor. Para que aquela pessoa que tem interesse de comprar aquela fazenda, ela pense 2 vezes antes de entrar nessa confusão aí, né? Então, e aí, além disso, fica bem mais difícil ao devedor da execução vender aquele imóvel, se a gente averbar. Pois nós, como credores, nós podemos também futuramente alegar uma fraude de execução. Com essa averbação, a gente poderia ter 2 efeitos. A publicidade da execução e trazer de novo para a mesa o executado para a gente negociar. Pois, nesse caso, se ele quer vender, né, ele precisa de dinheiro. Só que ele está amarrado aqui com essa averbação. Como é que ele vai conseguir vender? Então, seria uma forma ali da gente tentar pegar esse devedor no pulo do gato. Uma coisa muito bacana que a Arina falou agora, que a gente usa muito aqui no escritório, né, Ari? Algumas medidas a gente usa para trazer o devedor para a mesa. Esse é o termo que a gente costuma usar, trazer o devedor para a mesa para negociar um acordo. A averbação premonitória, de fato, é um deles. Eu vi aqui que a Luana Figueiredo, ela perguntou do prazo, né, como ele é contado. Luana, são dias úteis, tá? É um prazo processual e ele é contado em dias úteis. Então, de novo, rememorando, só para finalizar a aula de hoje, 10 dias úteis para avisar ao juiz que registrou e 10 dias úteis para dar baixa na matrícula do imóvel. Tá bem? Pessoal, eu amei o nosso encontro, de verdade. Assim, eu estava super nervosa. Como eu falei, eu e a Arina, hoje a gente passeou por todas as emoções, né, Ari? Todas as emoções. Mas no final das contas, assim, foi proveitoso demais. Eu adorei estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido falar devagar, porque eu sei que eu falo muito rápido e eu tentei falar devagar para vocês absorverem o conteúdo. Eu espero que a dinâmica da aula, como a gente montou, tenha sido produtiva e que vocês tenham gostado, né? E é isso, pessoal. Eu estou vendo aqui uma pergunta na tela. Se o inventário já tiver sido liquidado, né? Aí realmente a gente fica ali meio de mãos atadas, né? Se ele já foi liquidado, acabou o inventário e realmente os herdeiros, a não ser Vanderlei, eu estou sem óculos, desculpa, a não ser Vanderlei que os herdeiros ainda não tenham levantado esses bens, né? Então vamos lá, ele foi liquidado, mas os herdeiros ainda não partilharam, há o que se faça, tá? Agora, liquidaram, já partilhou, aí não tem o que fazer, mas se não partilhou ainda, dá para você fazer alguma coisa. A averbação premonitória é mais eficaz que arresto? Gente, eu acho que são coisas diferentes, para falar a verdade, né? O arresto depende ali do juiz conceder. A averbação premonitória você vai lá e faz. Então, eu diria que a averbação premonitória ela é mais fácil que o arresto. Você concorda comigo, Ari? Concordo. Bem mais fácil. Mais rápido. Rápido. Às vezes é mais rápido. Eu acho também. Gente, só para finalizar, se tiver ficado alguma dúvida, se vocês quiserem mandar perguntas, eu adoro essa troca com vocês, tá? O meu e-mail tá aberto, eu falei no começo da aula, mas eu reforço aqui, o meu e-mail é o meu nome, renata.belmonte@amelo.com.br. E o da Arina, se vocês quiserem mandar e-mail para ela, eu tenho certeza também que ela vai ficar muito feliz de receber, é arina.vale@amelo.com.br. E também tem as redes sociais, fiquem à vontade, podem chamar a gente sempre que quiserem. E só para antes da gente desligar mesmo, próxima aula, quinta-feira, 19h30, ao vivo, também aqui. Ari e eu vamos falar do que, Ari? Cisbajude, Renajude e Infojude. Tem tema surpresa, Ari? Teremos uma surpresa também. Muito bem. Então, não percam a próxima aula, pessoal, por favor. Excelente. Aqui muitos elogios. Muito obrigada, Renata, Ariana.
Arina, desculpa. E todo mundo que está assistindo, então até a próxima aula e boa noite. E não deixe de entrar no Classroom se você se inscreveu no curso para o certificado, tudo bem? Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite.